Olá, turma! Vamos para a nossa segunda aula de hoje. Então, na nossa segunda aula de hoje, eu quero que vocês abram a apostila na página 13 para a gente poder fazer, para vocês fazerem o acompanhamento desse conteúdo. Então, gente, nós vamos estudar agora sobre a prosa e a poesia no período, né? No qual período? No período modernista. Então, como a gente está falando, né, da primeira geração modernista, e que a primeira geração modernista, como nós falamos na aula passada, ela tinha um nome que era a fase heróica, né? E que o modernismo foi um movimento artístico, foi um movimento cultural, foi um movimento político e social bastante amplo, que o Brasil, no Brasil ele foi dividido em 3 fases, né? Então a gente vai estudar a primeira fase, depois vem a segunda, depois vem a terceira, que o movimento surgiu depois da Semana de Arte Moderna. Nós vimos também o contexto histórico, vimos várias coisas relacionadas, vimos também sobre os manifestos e sobre as revistas que surgiram no início da primeira geração. E agora nós vamos ver um pouquinho sobre a prosa e a poesia do período. Então, gente, sempre lembrem assim, quando a gente fala em modernismo, algo moderno, algo novo, então seria uma mudança, né? O que os artistas dessa época queriam? Eles queriam mudar, eles queriam criar uma literatura nova, né? Uma concepção nova de literatura, tanto da literatura quanto de arte. E essa renovação cultural, ela tinha uma intenção. Qual era essa intenção? Construir uma arte eminentemente nacional. Tá? Então esse era o principal objetivo tanto da poesia quanto da prosa da primeira geração modernista. Só que essa arte eminentemente nacional, ela tinha que manter diálogo com as vanguardas. Então, como nós já estudamos as vanguardas, né, esse momento da literatura, ele precisava também fazer esse diálogo, mas criando uma linguagem que fosse própria, misturando o quê? Algumas referências culturais de outros lugares, de outros autores, e com isso eles poderiam utilizar dentro da sua poesia, da sua prosa, alguns recursos, né, linguísticos, como a ambiguidade, né, você falar uma palavra que tenha duplo sentido, a paródia, ou humor, ó, que faltou um R, e a ironia, né? Então essas eram as características. Além disso, eles também precisavam e trabalhavam com o nacionalismo crítico e ufanista, que a gente tem, e essa linguagem que ele utilizava era bem próxima do coloquial, valorizando o cotidiano por causa disso, fazendo também com que os temas fossem temas cotidianos, né? E uma coisa que bem importante, gente, é em relação à métrica e à rima. Por quê? Porque elas deixaram de ser absolutas, né? Por quê? Como eles queriam uma mudança, né? Quem que trabalhava mais com a métrica, com a rima? O parnasianismo. Então eles queriam algo novo, algo diferente. Então vamos dizer que seria uma oposição ao parnasianismo e ao academicismo por causa das experimentações estéticas que se fazia, as renovações artísticas, né? O caráter anárquico, o caráter destruidor. E a literatura, nesse caso, ela permite esses questionamentos. E esses questionamentos levam a uma compreensão maior da sociedade, de um modo geral. E assim, gente, depois que se finalizou a SAM, que eu já falei para vocês o que é a Semana de Arte Moderna, né, o modernismo, que a Semana da Arte Moderna foi em São Paulo. Então, depois que acabou a Semana da Arte Moderna, o modernismo acabou se espalhando para outros lugares do Brasil, né? Então, isso foi algo bastante importante. Aí a gente vai conhecer um pouquinho sobre alguns escritores. O primeiro deles é o Oswald de Andrade. Então, gente, o Oswald de Andrade, ele é um dos nomes do modernismo da primeira geração. Por quê? Porque ele foi um dos mais complexos escritores dessa primeira geração. O potencial experimental que ele tinha
era muito grande, né? E ele acabou escrevendo também poesia, ele escreveu prosa, ele escreveu manifestos e com o tom irônico, também utilizando a linguagem coloquial, fazendo uma crítica aos modelos literários que eram considerados sérios, né, como os modelos parnasianos, e também essa linguagem fragmentada. O que seria essa linguagem fragmentada? Uma linguagem quebrada, né, uma linguagem que tem frases curtas, períodos curtos, e fazendo isso, utilizando essa linguagem fragmentada, ele acabava rompendo com a linearidade textual, né, que é você começar um texto que tem a introdução, o desenvolvimento, a conclusão, todos coerentes, coesos. Então, além disso, ele escreveu também, por isso que ele é tão importante, né, poesia, prosa, manifestos, teatro, tudo que você imaginar. E aqui nós temos a imagem dele. Tá meio desfocadinha, né, mas essa é a imagem que a gente tem dele. As obras mais importantes em relação ao romance primeiro: Os Condenados, Memórias Sentimentais de João Miramar, Estrela do Absinto, Serafim Ponte Grande, A Escada Vermelha. Olhem as datas, gente, 22, 24, 27, ele escrevia muito. Os Condenados, Trilogia do Exílio, Marca 1, Revolução Melancólica, em 1943, Marca 02, Chão, 1946 também. Dentro da poesia, né, nós temos a Poesia Pau-Brasil, porque ele foi um dos idealizadores, que foi também o primeiro, né, caderno, vamos dizer assim, da poesia do aluno Oswald de Andrade. O teatro, O Homem e o Cavalo, A Morta, O Rei da Vela. E o ensaio, em relação a ensaios, Ponta de Lança, a Arcádia e a Inconfidência, A Crise da Filosofia Messiânica, A Marcha das Utopias, e as memórias nós temos Um Homem Sem Profissão. Então, Oswald de Andrade, gente, ele foi o nome da literatura brasileira, assim como o Mário de Andrade também. Então, ele é considerado um artista de muitos talentos. De muitos talentos, por que será, gente? Por que será que ele é de muitos talentos? Porque ele utilizava dentro da sua poesia características que até então não tinham sido trabalhadas, né? Ele era professor, ele tocava piano, ele escrevia poemas, ele era um crítico literário, então por isso era um homem muito talentoso. E também, além disso, ele foi um dos principais idealizadores da Semana de 1922. A linguagem dele era totalmente inovadora, diferente de tudo que a gente já tinha visto. Os temas que ele utilizava eram temas cotidianos, com o objetivo do quê? Modernizar as letras brasileiras. Através do quê? Ruptura com os modelos da poesia parnasiana, que era o principal objetivo, não só dele, mas de todos os modernistas, né? E quando a gente fala em linguagem inovadora, ele trabalhou muito com a pesquisa. E o que ele pesquisava, então? As raízes do Brasil, os mitos que eram relacionados aos indígenas, aos afro-brasileiros também, né? Que a gente tem, na verdade, uma obra que é uma obra muito importante, que foi produzida por ele, e é uma obra que inclusive muitas vezes foi criticada, justamente porque utilizou essa linguagem diferente, né? Macunaíma, que é considerada, faz parte dessa primeira fase, da primeira geração modernista, né? Que teve influência nas vanguardas, então é uma obra bastante importante, né? Que a gente vai conhecer um pouquinho. Ela é considerada uma rapsódia. O que vem a ser uma rapsódia? Se relaciona à música, se relaciona à literatura, indica que a obra, em grande medida, foi feita com improviso, né? Então, obra feita com improviso, apresenta temática de inspiração folclórica e também pode indicar uma narrativa feita por meio da justaposição de várias pequenas histórias, né? Então, tem várias histórias junto com elas para a gente poder compreender. Então, vamos dizer que Macunaíma é uma tentativa de construção do retrato do povo brasileiro.
Essa tentativa, gente, ela não é totalmente nova, vamos dizer assim, porque o autor romântico José de Alencar, ele já tinha essa mesma intenção quando ele escreveu o Guarani, né, que é aquela história do Peri, da Ceci, que a gente já estudou. Então, o Macunaíma é uma obra que busca sintetizar esse caráter brasileiro, segundo as convicções da primeira fase modernista. Vamos dizer assim, que uma das leituras possíveis é a de que o povo brasileiro não tem um caráter definido. Ou seja, o Brasil é um país muito grande, né, como o corpo de Macunaíma, por exemplo, mas também imaturo, que é a característica que é simbolizada pela cabeça desse herói. Então, tem várias características que a gente pode identificar em relação a essa obra, gente, que fazem a gente pensar nessa importância da escrita, né? Então, é uma obra, assim, ela apresenta uma relação também estreita entre os seres humanos, entre as divindades, entre a natureza. O filho do Macunaíma, né? Então, o Macunaíma, ele era, na verdade, ele e seus irmãos, Manapê e Jiguê, eles eram da tribo dos Tapanhumas. E os irmãos, eles vagam pelo Brasil até quando o Macunaíma, ele toma Si, né? Que é a mãe do mato à força, tornando-se com esse efeito imperador do mato virgem. E dessa relação acaba nascendo o filho. Mas o filho dela, de Si e de Macunaíma, acaba morrendo no parto. Esse filho, ele se transforma na planta Guaraná. E Si vira uma estrela no céu, antes dela morrer. E antes dela morrer, quer dizer, depois que ela morre, né, ela vira estrela. Mas antes dela morrer, ela entrega para Macunaíma um amuleto, o Muiraquitã, que ele perde, né? Então começa uma aventura para achar esse amuleto, que no fim vai estar nas mãos de Venceslau Pietro Pietra, que é o gigante Piaimã, que mora em São Paulo. Então, quando ele recupera o Muiraquitã, ele volta para sua terra, na última aventura, se envolvendo com a deusa do sol, de nome Vei. Macunaíma é mutilado em uma armadilha e se transforma na constelação da Ursa Maior. Então vejam, gente, quanta coisa o Mário de Andrade conseguiu colocar em uma obra só. Acaba fazendo um nó na cabeça da gente, né? Então, é mito indígena, é mito afro-brasileiro, é história mitológica de várias formas, abordando o quê? Abordando esses temas cotidianos e fazendo essa ruptura por causa da linguagem utilizada. Aqui nós temos o Mário de Andrade, uma imagem dele, e as obras que ele produziu. Na poesia, Há uma gota de sangue em cada poema, Pauliceia Desvairada, Losango Caque, Clã do Jabuti, Remate de Males, Poesias, Lira Paulistana, O Carro da Miséria, Poesias Completas. As crônicas nós temos Os Filhos de Candinha, Ensaios, A Escrava que Não é Isaura, O Aleijadinho e de Álvares de Azevedo, o Movimento Modernista, O Baile de Quatro Artes, O Empalhador de Passarinhos, O Banquete, e temos o Manuel Bandeira. O Manuel Bandeira também foi bastante importante por causa do tom coloquial e despojado que ele utilizava dentro das suas produções. Ele trabalhava a literatura com uma certa naturalidade e também a simplicidade por causa do tom coloquial que ele utilizava. Explorava a sonoridade nos seus poemas, nas suas produções e também as imagens. Trabalhava com temas recorrentes, como o tema da morte. E essa dimensão humana, ela sempre está voltada para o olhar do leitor e propor o quê? Um novo retrato do mundo atual. Então, era isso que ele queria mostrar nas suas poesias. Temos a imagem dele aqui também, que eu trouxe para vocês. E as obras. A Cinza das Horas, que é poesia. Carnaval, poesia. Os Sapos, poesia. O Ritmo Dissoluto, poesia. Libertinagem, poesias reunidas. Estrela da Manhã, poesia. Crônicas da Província do Brasil, que era prosa.
Guia de Ouro Preto na prosa, Noções da História das Literaturas na prosa, Lira dos 50 anos, poesia, Belo Belo poesia, Mafuá do Malungo, poesia, Literatura Hispano-Americana, prosa, Gonçalves Dias, prosa, Opus 10, poesia, Itinerário da Passárgada, também era prosa, De Poetas de Poesia, prosa, Flauta de Papel, prosa, Estrela da Tarde, poesia, Vou-me embora para Passárgada, poesia, Andorinha, Andorinha, prosa, que eram textos reunidos por Drummond, Estrela da Vida Interna, poesias reunidas, Evocação do Recife, poesia, Colóquio Unilateralmente Sentimental, prosa. Gente, então assim, esses autores, né, que a gente estudou, que a gente viu, né, são autores super importantes para a primeira geração. Então, o que eu quero que vocês façam? Como uma das obras que foram, vamos dizer assim, a marca da primeira geração modernista foi Macunaíma, eu quero que vocês pesquisem sobre essa obra. Escrevam lá no caderno de literatura de vocês, né, sobre essa obra, que é uma obra tão importante, que faz essa mudança, essa observação de uma literatura totalmente diferenciada em relação ao que a gente viu até agora, né, comparando com o parnasianismo, com o romantismo. Então, algo novo, algo diferente, certo? Então, gente, façam lá essa atividade, postem no grupo tanto a atividade da aula 1 quanto da aula 2. Quando nós estivermos juntos novamente, né, eu vou fazer a resolução dos exercícios, com vocês a correção das tarefas, e a gente vai na próxima aula já ver a segunda geração, tá bom? Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula.